Esta noite eu sonhei que eu estava, era vamos dizer assim, um jardim com flores, frutos, e parecia que era no deserto, era um deserto, né? Tinham feito um murozinho assim, baixo, né? Vamos dizer assim, uma 60 centímetros, e em cima desses 60 centímetros tinha feito uma cerca, uma grade, mas de madeira, branquinho. Assim, bem bonitinha, bem coisa, de estilo antigo, né? Eu estava nesse jardim coberto com as telhas brancas. E as colunas eram trabalhadas e branca, né? E tinha muitas flores, muitas frutas, muitas coisas nesse local. Aí eu chegava, estava ali sentada, não sei, eu não me lembro bem, eu sei que estava ali, e eu via que tinha um portão de ferro, né, daqueles trabalhados antigos, e junto desse portão tinha feito uma guarita. Aí daqui a pouco eu olhava assim, vinha lá, era tudo deserto, aquela areia branca. Aí surgia assim, do nada, assim, aparecia como se fosse mágica. 2 homens de branco. E vinha nessa direção. E eu olhava assim, aí ficava olhando, e ele vinha, eles vinham os dois. Chegava na guarita, que a guarita cobria eles, né? E o senhor que estava na guarita saía pela porta, que é perto do portão, aí dizia assim: eles querem falar com você. Aí eu dizia: e quem são? Aí eles não dizem quem são, eles querem falar com você. Aí eu chegava, saía do coisa e ia sair andando pelo campo, aquele matinho verde, né? Capinzinho verde, esqueci, me chamar. Aí eu ia até a guarita. Eu olhava assim e aquele homem parecia assim, meu pai mais novo. Aí ele chegava e dizia assim: não saia não, pode ser perigo. Aí eu chegava no lado da guarita e olhava, ele chegava, me entregavam 2 envelopes, 2 cartelas, parecia aquelas cartelas de remédios, mas as 2 eram uma cartela de ouro branco. Não sei porque eu já sabia que era ouro branco, não sei, né? Sonho é assim. Aí, dentro, de vez de haver comprimido, eram pérolas. Eles me davam 2 cartelas, cada cartela tinha 12 pérolas. Cada cartela. Era uma cartela mais grossa e uma cartela mais fina, né? Aí eu chegava, olhava assim, e eles falavam comigo. Um dos homens me dava a cartela e o outro me dava um papel marrom. E dizia assim: esse é o local, logo logo você vai ir para lá. Aí eu chegava assim, perguntava, né, para onde? E eles falavam, o senhor não estava entendendo, era uma língua estranha, né? Eles pareciam 2 árabes. Um jovem, não deu para ver muito bem, porque o capuz, ele estava com um capuz, feito um capuz na cabeça, e tinha a visão, a vista dele era coberta, né? Só dava para ver o nariz e a boca, uma boca assim, parecia pessoas assim, nobre, né? Aí eu chegava e dizia assim, eu digo: mas para onde? Eu não vou não. Eu não vou para coisa. Aí ele dava aquele ar de riso. Nisso eu olhava assim e vi um ônibus. Um ônibus, daqueles ônibus meio antigo, não é desses modernos não, né? E vi o motorista, dava para ver o motorista, e o ônibus era amarelo e azul e branco, né? Aí eu chegava, aí como eu via o ônibus vinha na estrada, que era uma estrada, aí parava de frente à guarita. Aí eu abria o papel, entrava no ônibus e abria esse papel marrom
que parecia um cartaz, e mostrava o local ao motorista para ele me levar. Só que o motorista tinha medo daquele nome e daquele. Eu olhei assim, tinha uns números. Era como se fosse... Me chama... Eu não sei. Eu vou tentar explicar aqui. Era um 8, 2 zeros. Aí tinha um espaço e tinha os números. Parece que eram números de pares. Parece, negócio assim. E embaixo tinha uma escrita. Aí o motorista olhava, não, ele baixava a cabeça, não posso ler, não. É sagrado, é sagrado. Aí eu chegava, dizia assim, o que está escrito aqui? Aí mostrava para algumas pessoas que estavam no ônibus, né? E as pessoas baixavam a cabeça e começavam a fechar os olhos com medo daquelas palavras. E o motorista de olho fechado assim, não posso. Mesmo assim, não falava com a boca, né? Mas falava com a cabeça. Aí eu olhava para o vidro do ônibus, que era daquele bem grandão, aí virava assim, os homens tinham sumido, só tava esse senhor. Aí com o cartaz, o senhor chegava, baixava a cabeça também, e eu chegava, eu olhava, mas não sabia o que estava escrito. Tinha uns números que parecia aqueles números que você bota no mapa e localiza o local de algum navio, coisa tal, não sei o que, aquelas coisas, parecia aquele tipo de coisa. Ou um número de telefone, eu não sei. E umas escritas que parecia que era hebraico, quer dizer, o estilo, né? Muito antigo. É umas palavras muito antigas, umas letras muito antigas, né? Aí eu olhava assim, ninguém queria ler o coisa e eu não sabia, os homens tinham sumido e eu estava com aqueles envelopes de pérolas na mão e com esse cartaz que mais ou menos tinha uns 2 ou 3 palmos de comprimento que eu abria, né? Esse envelope. E com essas palavras escritas, e as letras estavam... Era como se ela tivesse saindo do papel. Ela não era... Ela brilhava e saía assim, como se fosse saísse do papel, quando eu abria. E ninguém queria ver, ninguém podia falar, ninguém podia ler aquelas palavras. Aí eu acordei. Esse foi o sonho que eu tive essa noite. Bom dia, fico eterno, vamos rezar, vamos orar. E eu glória. E eu não sei o que significa aqueles números. Não deu para ver, só vi a primeiro, que era um 8 e 2 zeros. Não tinha 3, não era código grátis, não. Meu marido coisa. Não, tinha 0, era só um 8 e 2 zeros. E grandes, assim, quase o tamanho de uma mão. Embaixo, as letras eram... Ela não estava ali, ela como abria, como se ela escrevesse as palavras, assim. Na hora que eu abria, ela estava escrevendo as palavras. Ela escrevia o papel. O papel não estava ali. Estava ali, eram os números. As letras apareciam depois que eu abri o papel. Era feito um ouro, coisa assim, brilhante. Foi isso que eu tive essa noite. Bom dia.